Que a graça e a paz de Cristo seja contigo, com todos nós aqui. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês e falar de coisas que eu estou aprendendo também, né? Eu venho hoje aqui na condição de aprendiz. Eu estou aprendendo a pensar biblicamente todos os dias, porque todos os dias nós somos desafiados a pensar biblicamente. Eu acho que eu vou tirar isso aqui mesmo, Felipe, porque isso vai exigir uma rotação corporal assim, né? Então, Então, como eu disse, eu estou aprendendo a fazer isso, né? Estou aprendendo a fazer isso. E eu desconfio que esse aprendizado vai demorar ainda um bom tempo. Eu acho que a vida toda, né? Pensar biblicamente é algo que requer muito de nós, requer um esforço da nossa parte, mas também é um trabalho da graça de Deus. Então nós temos que estar abertos às duas coisas. Deus, ele trabalha em nós, continua trabalhando durante toda a nossa vida, mas isso requer de nós bastante esforço, e é o que eu pretendo compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas vamos abrir um texto bíblico bastante conhecido, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Esse texto vai servir de pano de fundo, por assim dizer, da nossa meditação nessa noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Tenho certeza que você já é familiarizado com esse texto. Ah, tá ok. Pode deixar aqui apoiado. Obrigado. Eu estou lendo na NVI, tá ok? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu falar algumas coisas a respeito desse texto antes de entrar no tema da preleção. O que mais me chama a atenção nesses dois versículos, obviamente, o conteúdo deles, né? Paulo coloca muita coisa em dois versículos aqui para nós, mas o que mais me chama a atenção é o posicionamento desses dois versículos na carta aos Romanos. Para quem, né, já conhece um pouquinho de panorama bíblico, né, já olha para a carta aos Romanos já identificando essa topografia bíblica, né, como é que a carta se desenvolve. Então Paulo passa 11 capítulos da carta falando do Evangelho. É verdade? A partir do versículo 1, o capítulo 1, verso 16, né, falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a ira de Deus é revelada dos céus, e ele começa a falar sobre a queda do homem, os sintomas do pecado, como Deus justifica esse homem, exemplos da história bíblica, abre um enorme, não é bem um parênteses, né, mas lança um holofote ali sobre a história de Israel, dos capítulos 9 a 11, e toda essa parte da carta de Paulo, que é bastante longa, a gente chama em teologia dos indicativos, ou seja, Paulo está mostrando o que Deus fez por nós, o que é a mensagem do Evangelho, o que é a mensagem da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. E ele abre a chamada porção imperativa da carta, ou seja, aquela porção que diz, vem cá, agora vocês sabendo de tudo isso que Deus fez por vocês, o que vocês têm que fazer agora? Né? As cartas de Paulo, elas se dividem naturalmente nessas duas partes. Uma porção indicativa, o que Deus fez, e a porção imperativa, o que você tem que fazer agora? Então, a porção imperativa começa exatamente aqui. Portanto, não é assim que ele começa o versículo 1? Portanto, o que quer dizer isso? Bom, considerando tudo que eu falei até aqui, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa que Paulo diz, olha, não há outra resposta lógica, racional, que nós possamos dar ao Evangelho, senão nos rendermos a ele por completo. Ofereçam-se a Deus em sacrifício vivo. Mas observar logo a segunda coisa, que não é bem a segunda, né? Digamos assim, é o ponto 1A. Né? Não é nem a segunda coisa, está amarrado a esse ponto de se oferecer a Deus. Verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
Ou seja, o que Paulo está dizendo? À luz de tudo que Deus fez por você, ofereça-se a Deus por completo, começando pelo seu modo de pensar. Começando pelo seu modo de pensar. Então, a posição desses versos na carta aos Romanos é importantíssima. Paulo está dizendo que a primeira atitude nossa diante, como resposta ao Evangelho de Jesus Cristo, envolve uma mudança de pensamento, uma mudança da forma de pensar. Que Paulo aqui diz que é o oposto do molde desse mundo. Na verdade, ele não diz, mas está embutido aqui. Na medida que você não se amolda a esse mundo, você se conforma a Cristo. Né? Você não se conforma a este mundo para se conformar, então, a Jesus Cristo. Então, esse é uma rápida explicação sobre esse versículo que vai servir, então, para nós como pano de fundo. Paulo está dizendo aqui, nós temos um desafio diante de nós. Não nos amoldarmos ao padrão deste mundo e transformarmos a nossa maneira de pensar. Ou seja, é o desafio de pensar biblicamente. E é interessante que há alguns anos atrás, quando ainda tínhamos o programa Mosaico Cristão, né, lembra na rádio? Eu ouvi uma entrevista do pastor Ziel Machado. E o pastor Ziel Machado, para quem conhece, ele trabalha com jovens, né? Ele trabalha para a Aliança Bíblica Universitária. Então, um homem que transita pelo ambiente universitário, consegue compreender muito bem o drama de cristãos dentro do universo da faculdade, né? Desses confrontos, desses embates de pensamento. E ele foi perguntado qual seria o maior desafio da juventude cristã hoje, no entendimento dele. Adivinha o que ele respondeu? Pensar biblicamente. Então, aproveitando essa fala do pastor Ziel Machado, eu acho que esse tema é bastante apropriado para nós, né? Eu queria trabalhar um pouquinho no título da mensagem, tá? Antes da gente entrar naquilo que o Felipe já anunciou, a cosmovisão cristã. O que é essa visão de mundo bíblica cristã? Então vamos preparar a nossa cabeça. Não sei se vocês conseguem. Acho que está bom, né? Está bem nítido, né? Graças a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que pensar biblicamente é um desafio? A palestra é o desafio de pensar biblicamente. Eu pergunto, por que é um desafio? Se é um desafio, né, a gente entende que tem coisas que vão contra esse modo de pensar. Ou que existem barreiras as quais nós temos que suplantar, né, que vencer, para pensar desta forma. Né? É um desafio? Não tem dúvida, não é verdade? Paulo já anunciou isso há quase 2000 anos atrás. Não se amoldem a este século. Ou seja, há algo neste mundo com o qual nós não podemos nos conformar. Isso é um desafio. Isso é um desafio. E há algo, isso faz parte da história da humanidade, esse embate de visões de mundo. Na época de Paulo, na Idade Média, na época da Reforma Protestante, depois com o Iluminismo, agora no século XXI. Ou seja, que mundo é esse que nos desafia? Né? E eu devo dizer o seguinte, está aqui, o desafio, né? Eu grifei desafio, vamos pensar no que é esse desafio. Então vamos pensar no mundo e na igreja, porque existem coisas de fora, ou seja, existem coisas no mundo que nos desafiam, mas existe algo dentro da igreja que também nos desafia a pensar biblicamente. Talvez o pastor Weber, que esteve aqui hoje de manhã, né, ele falou sobre esse discernimento das coisas do mundo. Né? Talvez ele já tenha falado sobre algumas coisas que eu vou falar aqui. Então, se eu for repetitivo, me perdoem. Mas pensar na nossa época já é um desafio, não é verdade? O simples fato de pensar já é um enorme desafio. Vou tirar aqui para poder guiar o meu tempo, né? Senão, já viu, o pastor fala mesmo, né? Então, pensar por si só já é um desafio. Por quê? Algumas características do nosso mundo. É o mundo da imagem. Não é verdade? É o mundo da imagem. E imagem, né, já é algo que nos chega interpretado. O grande mal, por exemplo, da televisão
não está só no conteúdo, mas está na forma. Você pode ter um conteúdo maravilhoso, educativo, o que que seja, mas a forma de se transmitir aquilo, já por si só compromete a mensagem. Aquela frase antiga, né? O meio é a mensagem. Então a televisão, o que nos chega por meio da imagem, já é um obstáculo por si só à atividade reflexiva. Um teórico bem conhecido, né, dessa área, que é o Neil Postman, já falecido, se não me engano em 2003, alguma coisa assim, ele dizia, de fato você assiste televisão. O que ele está querendo dizer com isso? Você é um ser passivo diante da imagem que chega, você não reflete, né? Você não pensa naquilo que está chegando até você. Então esse é o mundo da imagem. É o mundo do vídeo de 30 segundos, né? que acha que vai te ensinar tudo que você precisa, não é verdade? Eu preciso saber isso. Vou ver se tem no YouTube algum vídeo de 30 segundos, 1 minuto, que me diga tudo que eu preciso saber. Isso é o oposto de pensar, de refletir, né? Que requer tempo, amadurecimento, né? Pensar conceitos, ideias. Esse mundo também é o mundo do entretenimento, o mundo do espetáculo, o mundo do circo, onde o valor do bem-estar, né? Da alegria, da felicidade é o que você pensa em primeiro lugar. Ninguém está disposto a encarar sofrimento, desafio, né? A pessoa quer ser entretida, quer aliviar as suas dores, né? Quer rir um pouquinho. Então, o entretenimento tem valor. Para a nossa cultura, então, muito mais, né? Basta ver os salários que se pagam a Faustão, Ana Maria Braga e outros, em comparação, por exemplo, com o salário de um professor, né? Então, o mundo da imagem, o mundo do entretenimento, o mundo do relativismo. Nós vivemos num mundo em que a verdade absoluta ela está em xeque, ela corre riscos, e aí isso tem muito a ver conosco, porque a Bíblia nos mostra um único caminho, uma única verdade, um único Deus, uma única maneira de ser salvo, uma única maneira de se conduzir nesta vida conforme a vontade de Deus. Então todo esse pensamento relativista, pluralista, é um ataque, é um desafio ao nosso modo de pensar, então, biblicamente. Mas tem coisas que a igreja também acabou incorporando. Essa coisa do mundo sorrateiramente entrar dentro da igreja. Igreja aqui, obviamente, eu falo dessa igreja que se vale da mídia, da imagem, né? Do show da fé ou do show de qualquer coisa, né? Essa igreja que faz barulho, que na verdade percentualmente não representa tantos assim quanto a gente acha, né? Mas está aí, fazendo barulho, são os mais conhecidos, são os mais populares. E o que a gente vê no meio dessa igreja? A gente vê uma religiosidade de mercado, né? A gente vê um cardápio espiritual. Então, segunda-feira é a noite dos empresários, terça-feira é a corrente da libertação, quarta-feira é quebra de maldição, quinta-feira é, sei lá, qualquer coisa, sábado é terapia do amor, e domingo tem alguma coisa, né, também. Então, você vê esse cardápio espiritual, né? Você vê essa maneira onde é o seu poder de escolha, né? O quanto você opta por aquilo que você vai querer fazer, né? Isso está entranhado na igreja. E é a mesma coisa que você vê na religiosidade do mundo, né? Como é que o mundo é religioso à sua maneira? Da mesma forma, compondo uma identidade religiosa conforme seu gosto, né? Eu não sei quantos assistiram aquele filme As Aventuras de Pi. Quem assistiu o filme? Você lembra que eu não sei se é o protagonista, porque o protagonista é o tigre, né, na verdade, né? Mas o outro, o Pi, propriamente dito, né? Porque o tigre é o Richard Parker, não é isso? O Pi, como é que ele se define religiosamente? Você lembra disso? Dessa fala? Que ele diz que é um hindu, um muçulmano hindu cristão, alguma coisa assim, né? Ele cita 3 religiões. Aí eu parei assim, vem cá, como é que é isso? Como é que o cara pode ser isso tudo, né?
Esse é o típico religioso pós-moderno, né? Quer dizer, ele pega um pouquinho lá do hinduísmo, um pouquinho do muçulmanismo, um pouquinho do cristianismo, um pouquinho, e vai forjando ali a sua identidade religiosa conforme ele acha que deva seguir, né? Agora, tem uma característica tanto do mundo quanto da igreja que eu quero ressaltar nessa noite e eu vou falar dela bastante ao longo da preleção, que é essa palavra que está aí, tá dando para enxergar? Dicotomia, né? Ou dualismo, né? Ou essa maneira de enxergar as coisas sempre em oposição, dois mundos bastante separados, duas maneiras opostas de se ver a realidade, né? Como é que isso acontece no mundo? Vou dar um exemplo. Quando você quer conversar com alguém sobre o surgimento do universo, né? Aí a pessoa pode dizer para você, não, eu creio nesse negócio aí do Big Bang, né? Pode não entender nada do assunto, mas vai falar porque é isso aí que se conhece, né? Não, eu creio porque isso é científico. Os cientistas já mostraram. Olha, está lá, eu sei disso. E aí você, né, já estudou o assunto, você chega, não, olha só, eu creio que o universo foi criado. O criacionismo, ele é uma proposta científica, ele atende ao método científico, né? Quem gosta de assistir a Adalto Lourenço aí, né, os vídeos, né, as conferências da Fiel, sabe disso. O que o camarada vai dizer logo em seguida? Ele não vai nem deixar você completar muito a frase, não, né? Ele vai chegar e dizer para você, olha, religião não. Religião é sua, é um assunto seu, tá? Você crê assim, tudo bem. Nós estamos falando de ciência. Aí você responde, meu irmão, isso então não é um debate entre minha fé e a sua ciência. Isso é um debate entre a minha fé e a sua fé. Porque o Big Bang não é científico. Ele não atende a uma série de requisitos do método científico, né, da experiência científica. É uma questão de fé. Quem crê no Big Bang, crê no Big Bang. É um pressuposto de fé. Como é um pressuposto de fé crer que o universo foi criado por alguém, né? Nós não temos como provar isso, mas as evidências científicas apontam muito mais para um universo criado do que para um universo surgido ao acaso. Mas como é que o mundo trata essa questão? Não, assuntos de fé, isso é o que você faz lá no seu quarto, na sua igreja, pega a fé e relega ao universo privado e afasta as questões religiosas da arena pública, né? Não, religião não se discute. Aqui nós vamos falar de ciência, né? Aqui tem que ser preto no branco. Então o mundo faz essa dicotomia, naturalmente. Mas o pior é que a igreja também faz. A igreja também faz. Nós nos acostumamos com uma mentalidade dualista, separar o sagrado do secular. Já ouviu isso? Né? Eu não sei se quantos, né, os jovens, às vezes recém-convertidos, chegam para você, líder de mocidade, né, e vão com aquele ar meio tristonho, assim, poxa, meu irmão, eu gasto tanto tempo trabalhando, indo, né, de condução, estudando, eu queria tanto servir ao Senhor. Não sei se quantos já ouviram isso. Eu queria ter mais tempo para servir ao Senhor. O que essa pessoa está dizendo? Que servir ao Senhor é aquilo que ela faz dentro da igreja. Aí você pode perguntar para ela, né? Mas vem cá, a quem você serve de segunda a sábado? Porque a Bíblia diz que se você não está servindo ao Senhor, a quem que você está servindo? Ela pode não entender a pergunta de início, né? E aí já é uma oportunidade para você sentar e explicar o que é cosmovisão cristã para ela, né? Mas percebe como a gente faz essa dicotomia entre sagrado e secular, né? O que se faz na igreja é sagrado. O que se faz fora da igreja, eu suporto, né? É secular, é do mundo. Errado. A Bíblia desconhece essa dicotomia. Desconhece essa dicotomia. E o mais curioso é que essa é uma herança da Reforma Protestante, esse rompimento dessa dicotomia. E quanto nós, evangélicos, herdeiros da Reforma, ainda caímos nesse erro de separar essas coisas, de separar aquilo que é do mundo e aquilo que é sagrado, é da igreja, não é verdade? E tem gente que até faz coisas do tipo assim, não, vou consagrar esta guitarra ao Senhor. Não existe isso. Não existe guitarra consagrada, existe um guitarrista consagrado. A guitarra não. Né?
Guitarra não. Isso é coisa lá do Antigo Testamento. Acabou. Né? Chega disso. Né? Então, essa dicotomia é algo presente em nossos dias. Eu vou falar dela mais ao longo da exposição. Agora, o desafio é de pensar biblicamente. Né? Quando eu falo em pensar, eu quero dar um alerta aqui. Na verdade, não é meu. É deste iniciante aqui. Né? Vamos dar um crédito para ele, né? Tadinho, não sabe nada. Um dos maiores eruditos do Novo Testamento da atualidade, Dr. D.A. Carson. Olha o que ele disse. Nada é tão enganoso como uma mente evangélica erudita que pensa estar próxima de Deus por causa da sua erudição e não por causa de Jesus. Então, pensar é importante? É importante. Mas pensar não é apenas um fazer teológico, acadêmico, um exercício intelectual. Não. Nós estamos tratando aqui de um coração transformado e de uma mente transformada. Isso é uma obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Só o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para realidades espirituais. Só o Espírito Santo pode nos guiar a toda a verdade e aí fazer com que nós possamos discernir biblicamente o nosso tempo, o nosso coração, os nossos desafios. Então, pensar aqui é algo que nós fazemos, é algo que nós temos que fazer, exige esforço, mas começa em Deus. Começa em Deus. E ninguém se chega a Deus pelo quanto sabe, mas sim somente por meio de Jesus Cristo. Então, pensar é isso, é algo que tem que descer para o coração, não é algo apenas um debate, né? Um fazer teológico sem essa necessária mudança do nosso coração. Agora, o desafio é de pensar biblicamente. Né? Biblicamente, não apenas pensar só, mas pensar biblicamente. E Calvino ele disse, né, que as Escrituras são essas lentes que vão nos fazer, então, enxergar o mundo. E essa afirmação parece muito óbvia, né? Mas o que nós vemos hoje, primeiro, é que a lente está um pouco embaçada, não é verdade? As lentes estão bastante embaçadas, elas precisam de uma certa limpeza. Por exemplo, para nós sabermos que não existe biblicamente distinção entre sagrado e secular, como duas esferas distintas, como se uma recebesse a bênção de Deus e a outra não. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas o pior é quando a gente troca as lentes. Troca as lentes da Escritura, por exemplo, pelas lentes da experiência. E quantos evangélicos estão fazendo da experiência a sua verdade? E olha só, e aí a gente acaba num relativismo evangélico. Não, eu senti isso. Ah, você não sentiu? Ah, tudo bem. Não, peraí. Qual é o critério pelo qual nós vamos julgar a experiência? Vai ser só a experiência? Não, tem que ser alguma coisa maior que a experiência. Um padrão, uma régua. Que padrão é esse? Tem que ser a Escritura, não pode ser outro. Não pode ser outro. Então não é a experiência que é um retrato fiel da verdade. Pode não ser. Pode ser muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Então, o primeiro desafio é restaurar a posição de primazia da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, da leitura, do estudo, da meditação, da reflexão na Palavra de Deus. Agora, a pergunta é, como é que um livro, cujo término de escrita, né, tem aí quase 2000 anos, foi escrito numa cultura tão diferente da nossa, né, oriental, greco-romana depois, em línguas que nós não conhecemos. Será que a Bíblia ela nos pode trazer uma maneira coerente, integral de enxergar o mundo? Se você diz que sim, e eu espero que responda que sim, ou seja, não, eu creio que a Bíblia pode me dar esse modo de enxergar o mundo coerente, coeso, robusto, integral. Será que essa maneira de enxergar o mundo, ela pode ser posta em contato com os problemas deste mundo? Porque de nada adianta a Bíblia te dar
uma visão de mundo se você não pode contrapor essa visão de mundo ao próprio mundo e oferecer a este mundo respostas? Então, como é que a gente, conhecendo a Bíblia, pensando biblicamente, pode responder aos questionamentos, anseios e dramas de um mundo globalizado, consumista, relativista, regido pela imagem, sempre em busca de entretenimento e de prazer? Esse é o desafio. Essa é a pergunta. Porque senão, a Bíblia fica no campo da curiosidade religiosa. A Bíblia, né, fica naquele campo de um saber sem utilidade. Ou fica naquele campo só do que você faz no seu quartinho com ela. Né? Eu não sei quantos já ouviram, você é evangélico? Ai, que bom, puxa, que bom que você descobriu o seu caminho. Eu não vou à igreja não, mas eu respeito você. Está vendo como é que a coisa é estranha, né? Não, peraí, não é, a questão não é essa. A questão é de você saber que existe uma única verdade. E fora dela não há salvação. Não, peraí, mas aí é radical demais, né, gente? Poxa, né, eu não sou tão má pessoa assim, né? Já ouviram esse papo, essa conversa? Né? Quantas vezes isso chega até nós, né? E aqui então que nós entramos com esse conceito de cosmovisão. Gente, cosmovisão é um nome bonito para dizer visão de mundo, né? Cosmos, em grego, é mundo, visão é visão mesmo, então cosmovisão é visão de mundo, uma maneira de se enxergar o mundo. E aqui eu trouxe uma definição que 11 em cada 10 palestras sobre cosmovisão você vai ver essa definição aparecendo, tá? Que é a definição de um camarada chamado James Sire, né? S-I-R-E, James, S-I-R-E, James Sire. Ele diz o seguinte: uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições. O que ele está querendo dizer com isso? A gente nunca enfrenta alguma coisa de maneira neutra. Ciência não é neutra, não é. Qualquer cientista, quando encara o fenômeno, já vai cheio de suas pressuposições, sejam elas materialistas ou não. Tá? Então, é um conjunto de pressuposições. E ele explica o que são essas pressuposições. São hipóteses que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Eu posso chegar aqui, olha, irmãos, se essa aqui fosse uma caixa fechada, olha, fora daqui não tem nada. E você olha para mim assim, tá bom, né, pastor? O senhor está dizendo, eu acredito, né? Mas é a minha pressuposição. Para mim, o universo se resume a essa capela. Como é que você vai saber se eu estou errado ou não? Botando a cara lá fora e vendo se tem alguma coisa, não é verdade? Então, eu posso partir de uma pressuposição completamente falsa, equivocada, de que o universo se restringe a essa capela. Né? Como eu posso partir de pressuposições verdadeiras. Essas pressuposições nós sustentamos, elas são o alicerce da nossa vida. Só que essa sustentação ela pode ser inconsistente ou não. A cosmovisão pode estar cheia de furos, pode ser uma colcha de retalhos, tipo o Pi, né? Ele tem uma cosmovisão da sua religiosidade, mas ele não para pensar que ela é totalmente incongruente. Uma coisa não se adequa à outra. A proposta de salvação dos muçulmanos é diferente das do hindu. E ele acha que isso pode ser fundido em alguma outra coisa, não sei. Então isso é inconsistente. Isso pode ser consciente ou não. As pessoas estão agindo no mundo, às vezes, de maneira inconsciente, carregando essa série de pressuposições que ela nunca parou para pensar, para estudar, para refletir, mas estão caminhando. E você já deve ter ouvido gente repetir um monte de coisas, às vezes sem pensar, ou agir. Né? Por exemplo, maneira como se gasta dinheiro, maneira como se usa o tempo. Quem é que disse que tempo é dinheiro? Quem falou que isso é verdade? Tempo é dinheiro. E quantas vezes a gente repete essa coisa sem pensar isso faz parte de uma cosmovisão. Cosmovisão que, se você gasta o seu tempo e você não tem a contrapartida financeira, o tempo é perdido. Tempo é dinheiro. Quem disse que tempo é dinheiro? Deus nunca disse que tempo era dinheiro. Tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Cada um tem a sua esfera, né?
Então, essa pressuposição sustentamos sobre a formação básica do nosso mundo. Né? Algumas perguntas que toda cosmovisão tem que responder. Tá? E aqui a lista é enorme, vou dar só algumas delas. Né? Por exemplo, como nós podemos conhecer o que é verdadeiro? Pela razão? Pela experiência? Pela intuição? Ou pela revelação? Cosmovisão tem que responder isso. A verdade é absoluta ou relativa? Qual a natureza do universo? É espiritual, material ou as duas coisas? Deus existe? Há um só Deus? Ele é soberano? Ele é um ser pessoal? Todos os homens têm a mesma essência? Todo evento tem uma causa? Existe uma realidade que a gente não pode ver? Existe um propósito para o universo? Qual a relação entre esse Deus e o universo? Existe um padrão absoluto de moral ou ele é relativo a cada época, a cada cultura? Como distinguir o bem do mal? Essas são algumas perguntas que uma cosmovisão tem que se propor a responder. E se não responde, você já começa a ver os furos, né? Nessa maneira de pensar. Né? Agora você pode estar perguntando, pastor, por que isso é importante? Né? Por que é importante falar dessas coisas? Parece uma coisa meio filosófica, né? Importante não é a fé simples em Jesus, né? O evangelho simples. Por que a gente tem que falar essas coisas todas, pensar isso tudo? Isso não é um trabalho desnecessário? Quem vai falar não sou eu, mas são dois vultos aqui, dois teóricos da maior importância para o cristianismo. O primeiro é Francis Schaeffer, não sei quantos já ouviram falar de Francis Schaeffer, né? Que escreve nessa área de cosmovisão. E o segundo é Abraham Kuyper, né? Reformado holandês, que foi um dos grandes responsáveis pela organização da chamada cosmovisão reformada. Né? O Schaeffer disse o seguinte: as pessoas agem de acordo com a sua visão de mundo, da maneira que pensa um homem é. Então, da maneira que você pensa, você vai agir, consciente ou não. Então, é importante pensar. É importante entender essa estrutura do mundo à luz da Bíblia Sagrada, porque isso vai determinar a maneira como você age no mundo, a maneira como você usa seu tempo, a maneira como você gasta o seu dinheiro, a maneira como você encara a família, trabalho, diversão, a maneira como você se relaciona com a cultura, com a arte, com o cinema, com a música, com o teatro, com a política. E a Bíblia responde a cada uma dessas questões. A Bíblia nos oferece uma visão de mundo capaz de nos sustentar diante de todos esses desafios. Eu creio nisso. Eu vou procurar provar de alguma forma isso aqui para vocês. O Abraham Kuyper disse o seguinte, aqui a citação é um pouquinho mais longa. O cristianismo verdadeiro é mais, preste atenção nisso aqui, é mais, não é menos. É mais do que um relacionamento com Jesus que se expressa em piedade pessoal, frequência à igreja, estudo da Bíblia e obras de caridade. Cristianismo é tudo isso, não é menos do que isso. Mas o que o Kuyper está dizendo é que ele é mais. Né? É mais do que acreditar num sistema de doutrinas. É isso também, doutrina é importante. Né? Teologia sistemática, teologia bíblica, isso tudo é importante. Mas o cristianismo ainda é mais do que isso. E o que para o Kuyper o cristianismo genuíno é? O cristianismo genuíno é uma maneira de ver e compreender toda a realidade. E aqui a ênfase é toda a realidade. Não apenas a realidade espiritual. Então, fé cristã não é só a verdade de Deus para a área espiritual da sua vida. A Bíblia não quer apenas mostrar para você qual é o caminho da sua salvação pessoal, mas quer mostrar para você como você, uma vez salvo e ainda vivendo neste mundo, como você se relaciona com este mundo, com pessoas não salvas, com pessoas salvas, com seu marido, sua esposa, seu filho, sua sogra, seu papagaio, o político em que você vota, a associação de bairro do seu bairro, a diretora da escola da sua filha, a própria escola, a maneira como a escola educa. Olha só quanta coisa. Fé cristã, então, não é só o que diz respeito à sua vida espiritual, mas é a verdade de Deus, verdade divina, para todas as áreas
da vida? A maneira como você trata do seu corpo. Isso faz parte da cosmovisão cristã também. Tá? Então é isso que o Kuyper está defendendo. Eu vou dar um exemplo aqui, que não é meu, é do pastor Heber Campos Júnior, né, que tem uma série de preleções nessa área também muito boa. E ele dá o exemplo daquela casa que tem um quartinho dos fundos. Né? Sabe aquela casa grande? Tem uma edícula, né? Tem um quartinho dos fundos. E de vez em quando você vai lá, abre o quartinho, arruma o quartinho, né? Tira a poeira do quartinho e tal, fecha o quarto e vai para casa. Vai para a cozinha, para o banheiro, papapá. Alguns tratam a sua visão da Bíblia como aquele quartinho dos fundos. Então, todo domingo, você abre o quartinho, arruma o quartinho. Né? E o que ele chamou a atenção é o seguinte, tem gente que pensa da seguinte maneira, não, a minha fé é importante, tanto que eu tenho um quartinho para ela. Né? Dá um ar de importância ao quartinho, né? Poxa, eu acho a fé tão importante que eu tenho até um quartinho reservado para ela. O que parece uma demonstração de apreço, de importância, na verdade é um grande equívoco. Porque o que sustenta a casa? Não é o quartinho. O que sustenta uma casa são os alicerces da casa. E alicerce você não vê, não é verdade? Mas quando a casa estremece, o que vai sustentar? É o que está lá embaixo. O que é a cosmovisão de uma pessoa? Não é o quartinho, é o alicerce. Então, às vezes, ela pode dizer uma coisa, né? Essa coisa pode ser o quartinho. Mas o que está nos alicerces é o que realmente importa. Né? Então a gente tem que deixar a nossa fé... E mais, né? O quartinho não se relaciona com o resto da casa. Aquela dicotomia que eu falei no início. Tem gente que acha, não, o que eu faço na igreja é uma coisa, a minha fé é uma coisa, mas trabalho não tem nada a ver com isso. Família não tem nada a ver com isso. Lazer não tem nada a ver com isso. Né? Maneira como eu trato da minha saúde não tem nada a ver com isso. Errado. A fé não é o quartinho, a fé não é a verdade de Deus só para a sua vida espiritual, mas também para tudo que você faz na vida. E o que é essa tal cosmovisão cristã, então? Né? E aqui a gente tem um desafio, tem um esforço a ser feito. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro sistemático. Eu não posso pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo que trata sobre trabalho. E ali você ter todas as indicações, todas as diretrizes bíblicas para o trabalho. Eu não posso pedir para você, abra a sua Bíblia aí no capítulo sobre sexualidade. Não tem isso. O que você tem na Bíblia é o quê? É uma história. Uma grande história. Né? Uma história enorme. E aí, como é que a gente extrai, então? Como é que a gente pega essa história e organiza essa história em categorias segundo as quais a gente pode agir nesse mundo de maneira bíblica? A tradição reformada, que é a grande responsável por isso, né, dividiu essa grande história em 4 etapas. São elas: criação, queda, redenção e consumação. Opa, deixa eu mandar isso aí. Um alerta, isso não são apenas categorias de pensamento, né? Aquela coisa acadêmica, né? Para você estudar como se fosse um fenômeno. Né? A história da Bíblia é a nossa história. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa na doutrina da criação, você tem que se perguntar, como é que eu me relaciono com outros seres humanos à luz da doutrina da criação? Como é que eu me relaciono com a natureza? Ecologia, né, preservação do meio ambiente. Como é que eu me relaciono com isso, com esse discurso bonito do mundo, né, e que é legal mesmo, mas como é que eu trato isso de maneira bíblica? Eu tenho que pensar na doutrina da criação. Como é que eu me relaciono com pessoas que não amam o Senhor, não conhecem Jesus Cristo? Como é que eu me relaciono com gente do meu trabalho à luz da verdade de que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Né? Como é que eu faço isso? Né? Quanta esperança você deposita, por exemplo, na educação para transformar os corações humanos? Ou será que o caminho não é a educação, é outro? Está entendendo? Isso você só vai entrar nessa história se você conhecer isso aqui. O seu viver no mundo depende de entender isso que está aqui. Tá? Senão a gente vai dar respostas erradas e pior,
a gente vai concordar com as respostas do mundo, né, que são erradas. Nós temos que ver quais as respostas da Bíblia Sagrada. Então eu quero falar um pouquinho, e aqui, gente, é um pouquinho mesmo, porque se falar sobre, não vou falar aqui sobre toda a doutrina da criação, toda a doutrina da queda, com redenção, não, senão a gente vai ficar aqui, né, até a Olimpíada, né, sem obra, sem superfaturamento, sem nada disso. O que eu quero trazer, a partir dessas 4 etapas, né, esses 4 pilares da cosmovisão cristã, é basicamente uma aplicação de alguns pontos de cada uma dessas doutrinas. Eu selecionei alguns pontos, aquilo que me pareceu ser o desafio, inclusive, da juventude hoje na igreja, né? Então eu quero tratar isso de maneira bem restrita mesmo, embora eu tenha aqui bastante coisa para falar ainda, né? Cosmovisão cristã. E aqui, deixa eu dar um alerta. Muitos crentes enxergam a doutrina da criação apenas como aquela munição útil para combater o evolucionismo. Então, os caras começam a falar de, né, que o homem e o macaco tiveram um ancestral comum e que o universo veio de uma explosão e coisas desse tipo. E você, opa, doutrina da criação, estou pronto, né? Já li meu livro de teologia sistemática, tenho o que responder. Bom, isso é a pontinha do iceberg, né, de aplicação, de valia da cosmovisão cristã no que tange aqui a criação. Então eu destaquei alguns pontos, vou dar uma passada muito rápida por eles, mas só para vocês sentirem o drama do negócio. Tá? Então o primeiro ponto aqui que eu quero destacar começa com essa afirmação. O cristianismo, ou seja, a cosmovisão cristã, constitui a base e o incentivo para a investigação científica. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, óbvio, não é um livro de ciência. A linguagem da Bíblia não é científica. A linguagem de Gênesis 1 não é científica. Moisés não estava escrevendo para combater Charles Darwin e Stephen Hawking. Não. Moisés estava escrevendo dentro de uma cultura de um povo que foi tirado do Egito para adorar um único Deus, mas ainda no imaginário havia o quê? Toda aquela multidão de deuses egípcios e fora os deuses que eles ainda iriam encontrar na terra de Canaã, né? Então, esse é o contexto. Então, mas sim, há coisas ali que nos fornecem a base para dizer, não, o homem e o macaco não têm um ancestral comum. O homem foi criado homem, completo, complexo, único, desse jeito que você e eu estamos aqui hoje, e macaco é macaco, acabou. Vaca é vaca, antílope é antílope, coruja é coruja, e por aí vai. Então sim, apesar de não ter uma linguagem científica, o que nós lemos em Gênesis, pelo menos nos ajuda, de primeira, a descartar algumas opções. Mas tem muito mais que a gente pode tirar dali. Então o que a gente está querendo dizer com essa frase aí, né? O cristianismo, a cosmovisão cristã é a base e é o incentivo para toda boa investigação científica. De onde eu estou partindo? Quando Deus criou, né, tudo, Ele não apenas fez surgir, né? Planta, cresceu. Essa às vezes é a visão que a gente tem, né? Vaquinha, cresceu. Avezinha, vai lá. Não fez só isso. Na medida que Deus criou essas coisas, Ele embutiu nas coisas criadas as leis sob as quais elas funcionam. Compreende isso? Quando Deus cria uma planta, Ele cria a planta e Ele embute ali todas as características e tudo aquilo que vai fazer a planta crescer, dar frutos. Tanto que se você pegar uma tulipa, que é uma planta de clima frio, e plantar aqui no Rio de Janeiro, o que vai acontecer? Nada. Não vai nascer, vai morrer. Então percebe que não é só a criação da tulipa, mas Deus embutiu na tulipa uma maneira dela crescer, se desenvolver, características e fatores que circundam essa cultura para que ela
cresça então. Então, o ponto é esse. Quando Deus cria, Ele cria estas leis. Lei da gravidade, lei da termodinâmica. E estas leis estão aí para serem descobertas e estudadas. E quem é que faz isso? Ciência. Então não há uma dicotomia entre Bíblia e ciência. Não há. Muito pelo contrário, se você compreende bem o que é a cosmovisão bíblica da criação, isso vai te incentivar a fazer ciência. Porque, gente, né, a coisa é muito simples. E foi isso a ideia responsável pela revolução científica. E já na Reforma, Calvino, então, foi um grande entusiasta do estudo científico. Porque ele dizia isso, na medida que um biólogo disseca um bichinho e começa a estudar as estruturas internas do bicho, né, e começa a estudar o comportamento dele, ele está fazendo o quê? Ele está desvendando para nós aquilo que Deus embutiu naquele bichinho no seu ato criador. Essas leis estão aí para serem descobertas. Deus cria a lei da gravidade. E vai lá o Isaac Newton e consegue entender aquilo, botar aquilo numa equação, né? Usar a matemática, que é a dita linguagem universal, né? Para decifrar para nós como essa lei funciona. Na medida que os cientistas se voltam para o estudo dos astros e começam a descobrir leis que regem a órbita planetária, o que eles estão fazendo? Eles estão agindo conforme o ato criativo de Deus. Deus deixou essas coisas lá para o homem descobrir, estudar, desvendar. E na medida que o homem faz isso, ele age conforme o propósito de Deus na criação. Então não há nenhum empecilho para que um bom crente, um crente piedoso, devoto, seja um bom cientista. Aliás, estes vão ser os melhores. Esses vão ser os melhores, porque eles vão estar encarando o fenômeno científico com a cosmovisão correta. Qual é o pressuposto que ele vai levar para a sua experiência científica? Eu estou tentando descobrir aqui o que Deus embutiu no seu ato criador, aqui nessa planta, nesse animal, nesse fenômeno. Enquanto um naturalista não vai ter isso, não é verdade? E se você crê que Deus embutiu em cada coisa uma lei, você sabe que aquilo está lá. Então você vai se esforçar, você vai se estudar. A revolução científica do século XVII, né, agiu com base nesse pressuposto. Os grandes homens de ciência daquela época eram todos cristãos devotos. Né? Quer ver um texto muito curioso que me chamou a atenção durante esse estudo? Abra lá comigo em Isaías, capítulo 28. Vamos ir para a Bíblia também, né? Senão eu falo aqui, vocês não vão no que interessa, que é a Bíblia Sagrada. Isaías 28. A partir do versículo 23. Olha só que texto interessante. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quer dizer, o que Deus vai falar agora é importante. Né? Olha a pergunta que ele faz. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Pergunta retórica. Resposta, não, claro que não. Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Não. Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Continuando. Não se debulha o endro com a trilhadeira e sobre o cominho não se debulha o endro, é uma afirmação, né? Não se debulha o endro com a trilhadeira e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com a vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer o pão. Por isso ninguém fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não a trituram. Olha o verso 29. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em
sabedoria. O que ele está dizendo aqui? Que existe uma maneira certa de se cultivar o trigo, de extrair o cominho, de se semear o endro, de arar a terra, de se fazer agricultura. E toda vez que um agricultor faz desse jeito, ele está sendo instruído por Deus. Ele está agindo conforme o propósito de Deus na criação do endro, do cominho. E eu acho que Isaías cita essas coisas de propósito, né? Porque são coisas miúdas, né? É uma erva, é uma plantinha, né? É uma plantinha. Mas veja que Deus não apenas criou essas coisas, mas ele criou o que nós chamamos de as estruturas mediante as quais essas coisas funcionam. Se alguém tenta fazer do jeito que não está aqui, no exemplo de Isaías, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque não foi assim que Deus estruturou a cultura do endro, do trigo, do cominho, disso que a gente leu aqui. E isso vale não só para o universo físico. Quando a gente fala de estruturas criacionais, a gente está falando, inclusive, das instituições que Deus criou. Exemplo, família. Quando é que Deus institui a família? Não é na criação? Não é no momento da criação? Não é no sexto dia? E Deus não apenas cria um homem e uma mulher. O que ele faz? Ele cria esses seres, mas dá ali uma estrutura mediante a qual aquela relação tem que funcionar. E qual é a estrutura da família na cosmovisão bíblica? 3 coisas. Ela é monogâmica, ou seja, é um homem, né? É uma relação de exclusividade. Ela é heterossexual. Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo, ou Ada e Eva. Deus criou Adão e Eva, e os dois têm que se relacionar de maneira monogâmica, um com o outro apenas, e heterossexual. Aí, o crente já sabe disso, né? Só que tem uma terceira coisa que estrutura a família na cosmovisão bíblica, né? Que é a autonomia de qualquer autoridade paterna. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então, quando crentes se casam, obviamente vai casar um homem e uma mulher. Queira Deus que eles sejam fiéis um ao outro, mas a mamãe não pode levar lanchinho para você não, nem continuar te dando mesadinha, e nem você ficar ligando para a mamãe toda hora. Por quê? Porque a cosmovisão bíblica de uma família, quando você se casa, você está rompendo, no bom sentido, com a família de origem. E olha só que interessante, minha esposa está fazendo um curso de terapia familiar sistêmica. E aí você ouve de psicólogos, né, ou no caso que está dando é um psiquiatra, né, ou seja, um médico, né, de formação, você ouve a seguinte afirmação: gente não crente, gente descrente. Você, para se casar, o casal é a base da família, e o casal tem que ser independente da sua família de origem. Aí você, pô, isso é bíblico? Amém? O cara nem crente é. Mas está entendendo? Mas é uma verdade? É uma verdade. Por que é uma verdade? Porque Deus embutiu isso na estrutura familiar na criação. E essa verdade está acessível não apenas para crentes. Descrentes podem chegar a esse conhecimento de uma verdade que Deus embutiu no ato criativo. Isso não faz dele crentes, salvos, mas ele descobre algo que Deus colocou para todo mundo ver. Compreende isso? Então, eu fico maravilhado quando eu ouço ela chega da aula falando: o professor falou isso. Isso é bíblico, olha, como é que ele sabe um negócio desse? É bíblico, por quê? Porque Deus espalhou isso pelo mundo. Nós vamos falar de graça comum daqui a pouco, mas é como se Deus tivesse deixado essas coisas claras para o homem ver. Alguns enxergam, mas a gente sabe que a revelação geral não é suficiente para salvar. A gente já sabe disso, né? Só uma revelação especial. Então muitos chegam ao conhecimento dessa estrutura, que é bíblica, é de Deus,
mas podem não chegar ao conhecimento de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isso está no plano da redenção e não do da criação. Outra coisa interessante, não foi Deus quem criou o trabalho? Ou você acha que trabalho é resultado da queda? Quem criou o trabalho? Deus. Deus não mandou Adão cuidar do jardim, cultivá-lo, povoar a terra? Há um mandato cultural para Adão trabalhar. Como se Deus tivesse dito assim: Adão, eu já criei tudo e já embuti lei em tudo. Agora, meu amigo, dá prosseguimento a esse negócio. Vamos lá. Vamos fazer arte, vamos fazer cultura, vamos fazer educação, vamos fazer filho. Vamos tocar as estruturas. Vamos dar direção a essas estruturas que eu criei. Então foi Deus quem criou o trabalho. O trabalho, ele ficou penoso depois da queda, diferente. Mas foi Deus quem criou o trabalho. Mas foi Deus quem criou o descanso. Então, quando a gente trabalha e acha que descanso é perda de tempo, a gente está agindo de acordo com uma cosmovisão que não é bíblica. Não é bíblica. Eu vou falar, o último ponto aqui da criação é exatamente o chamado Shabá, ou descanso. Isso é importante, mas esse ciclo de trabalho e descanso é algo que Deus estruturou no ato da criação e embutiu. Tenta só trabalhar para você ver o que vai te acontecer. Agora também vai só descansar, que é brincadeira, né? Não dá. Aí Provérbios tem uma palavra para você, né? Você é preguiçoso, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Vai olhar para a criação para você ver o que é trabalho, né? Um outro ponto. Parece versinho de música infantil, né? Deus criou tudo e é Senhor de tudo, tudo que Deus criou é bom. Eu já sei disso, pastor, vou vir aqui para ouvir esse negócio. Mas olha só, vamos pensar então um pouquinho mais sobre isso. Veja, não apenas isso é verdade no mundo físico, tá? A ordem, por exemplo, para o homem povoar a terra, como eu já disse, foi uma ordem para o homem dar direção às estruturas que Deus criou. E isso envolve cultura, de uma maneira geral. Isso envolve arte, isso envolve educação, isso envolve política. Então, tudo isso está lá no ato criador. E é essencialmente bom. E aqui é que entra um problema nosso, que é o problema da dicotomia. Não, isso aqui é mundano. Gente, isso é uma herança, isso é uma cosmovisão que vem lá dos gregos, que diziam que o mundo espiritual é bom. Então, o grande barato nosso é se libertar da matéria, né? É chegar num ponto em que a gente não vai ligar mais para esse mundo. A Idade Média retomou isso de uma maneira cristã, entre aspas, né? Não, eu vou fugir do mundo. Para eu ser um crente de verdade, para eu ser um homem, uma mulher abençoado, santo, eu tenho que ir para o mosteiro. O que eu estou dizendo com isso? Né? O que a Idade Média me diz com isso? Que o mundo material é mau. O mundo material é para esse povo que suporta essas coisas. Como eu quero ser santo, piedoso, eu vou para o mosteiro. Isso não é o que a Bíblia fala. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não existe essa divisão, essa dicotomia entre um mundo físico mau e um mundo espiritual bom. Não existe isso. Então, as coisas criadas não são más em si mesma. Porque Deus criou tudo e viu que era bom. Esse bom pode ser traduzido também como belo, harmonioso. Então, o próprio senso de estética, senso de beleza, é algo que Deus embutiu na criação. Não sei se você já teve essa sensação, né, de olhar um lugar bonito, ou uma realização humana bonita, um quadro, um prédio, e ter uma sensação de maravilha diante daquilo. Eu falei, puxa, que coisa bonita. De onde vem isso? Deus criou tudo e viu que era bom e belo. Então a beleza está aí para o homem descobrir. Aliás, o homem não faz nada belo, o homem só revela aquilo que Deus já disse que era belo e bom no seu ato criativo. Então, gente, falando, né, ainda de dicotomia, mente e espírito não são melhores do que as coisas relativas ao corpo e ao trabalho braçal. Né? A gente vê muito crente cuidando do espírito,
cuidando de orar, ler a Bíblia, mas negligenciando o seu corpo, a sua saúde. Não é verdade? Tem aquele ditado, né? Crente não bebe, mas come, né? Glutonaria também é pecado, gente. Né? Comer gordura todo dia é um atentado contra o seu corpo. Você vai morrer do coração, cedo. Não leva ninguém para o inferno, mas talvez leve para o céu mais cedo do que você gostaria. Né? Ela não é ruim, mas você tem que saber lidar com essas coisas. Gente, e o que a reforma fez? Olha só como é que a gente tem que restaurar essa visão da reforma. Nós não somos evangélicos, nós não rompemos com uma cosmovisão católico-romana. E por que a gente desaprendeu esses negócios, né? Não é curioso isso? O que a reforma fez? A reforma reafirmou a vida comum, ou seja, aquela vida secular, como um ambiente no qual Deus opera também. Então Deus abençoa o trabalho. O trabalho é santo, não é secular. Pregar um sermão, diante disso que eu estou falando, é algo igual, diante de Deus, como fazer comida, como consertar um carro, costurar, fazer cinema. Diante de Deus, todas essas são vocações. Não existe nada mais espiritual do que outro. Não existe uma esfera, não, fulano é espiritual, por quê? Não, porque ele é pastor, ele prega sermão, a palavra de Deus. Eu sou secular, né? Eu tenho que viver aqui, nesse mundinho da minha repartição, do meu escritório. Eu volto à pergunta inicial, a quem você está servindo lá? Porque a Bíblia manda a gente servir a Deus ali também. E essa é uma esfera legítima que Deus abençoa. Ela não é secular no sentido de que ela não tem a bênção de Deus. Não. E deixa eu fazer um esclarecimento aqui importante. Eu não estou dizendo que não exista a esfera do culto e a esfera da vida comum. Sim, você não vai cantar Chico Buarque e Djavan no culto da sua igreja. Você vai cantar uma música de adoração ao Senhor. Compreende? Aí você tem que discernir as coisas. Né? Mas não quer dizer que o fazer música para a igreja seja uma vocação mais santa do que compor uma música popular, bela, bonita, sobre a natureza, sobre o amor, sobre qualquer coisa. Não são diferentes, não são duas esferas onde uma tem a bênção de Deus e a outra não tem. Não existe isso. De acordo com a Bíblia, não existe isso. Então a reforma reafirmou isso, a bênção de Deus sobre o trabalho, a bênção de Deus sobre o lazer, a bênção de Deus sobre as artes, sobre o fazer artístico, sobre a criação. Então trabalho, lazer, amizade, arte, negócios, política, são todas áreas intrinsecamente boas. E qualquer uma delas representa um chamado digno para um cristão. Eu sei que todos aqui têm um desejo de servir ao Senhor. Sim. Isso não significa que você tenha que largar tudo que você faz e ser missionário num campo. Deus não quer que todos os crentes sejam missionários em tempo integral fora, largando suas vocações. Mas Deus quer que todos os crentes sejam missionários em suas vocações. Compreende? É diferente. Bem diferente. Deixa eu ler um trechinho aqui, uma citação também. Criamos na igreja, olha só o ponto aqui, criamos na igreja uma dissociação artificial entre o sagrado e o profano. Falhamos em reconhecer que todas as coisas provêm de Deus. Estamos em uma criação caída, sob o pecado, mas cabe a nós, servos fiéis, exercermos o domínio que nos foi otorgado por Deus para a sua glória. Isso quer dizer, procurarmos adquirir o melhor conhecimento e desenvolver a apreciação pelas coisas belas da criação e aquelas que Deus permitiu às pessoas desenvolverem. Ao mesmo tempo, devemos ter discernimento cristão para rejeitar as distorções malignas da cultura. Então percebe? Não é para criar um dualismo entre sagrado e secular, mas é para ter um discernimento e saber que sim, tudo é bom, Deus criou bom, mas o pecado, como nós vamos falar daqui a pouquinho, corrompeu todas essas coisas boas. Falar rapidamente da imagem e semelhança, né? Aqui o ponto que eu quero colocar é o seguinte,
Todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus, não apenas crentes. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Quando você trata alguém de maneira cortês, amorosa, ainda que não seja um crente, você está agindo conforme imagem de Deus. Então, o ponto aqui é dizer que imagem de Deus não é apenas algo que nós somos e temos, é algo que nós fazemos. Quando você age no mundo de acordo com uma cosmovisão cristã bíblica, você, ainda que no mundo caído, ainda que diante de pessoas caídas, você age conforme o propósito de Deus na criação, que o fez imagem e semelhança. Mas também uma outra coisa, ser imagem de Deus ou refletir Deus significa que os seres humanos são comissionados não somente a cuidar da terra e dos animais, mas também desenvolverem certas possibilidades culturais. Aquela ordem que Deus deu para Adão, ó, encha a terra. Né? A reforma viu aí nessa pequena ordem toda a iniciativa que o homem tem que ter para produzir cultura, para fazer arte, para educar, para participar da política, né? Aí, entendido de uma maneira ampla, não estou falando só política partidária, né? Mas quando você é membro de um comitê, ou é representante da turma, ou do seu setor de trabalho, você está fazendo política, né? Isso está embutido ali no mandato cultural também, né? Então, ou seja, agir dessa maneira, ou seja, agir desenvolvendo as estruturas que Deus criou, é exibir alguma coisa da própria criatividade e domínio de Deus, só que de um modo caracteristicamente humano. Deus criou as estruturas, botou as leis e disse para nós, agora desenvolva esse negócio. Agora é com vocês, vamos lá, eu estou aqui, eu estou sustentando isso tudo, mas cabe a vocês, seres humanos, desenvolverem então essas estruturas. Vou correr aqui. Shabá, então, né? Descanso. Né? Falar de trabalho é tranquilo, todo mundo entende o que é isso, afinal de contas, tempo é dinheiro, não é verdade? Não, não é verdade. Mas pouca gente entende a necessidade do descanso. E isso é curioso, porque o relato da criação não termina no sexto dia. Não termina com a ordem para o homem trabalhar. O relato da criação termina dizendo que Deus descansou da sua obra. E, consequentemente, deu uma ordem ao homem também para descansar. Tanto que isso virou mandamento, né? Quarto mandamento, você vai guardar o sábado. Olha a importância desse negócio. E o que é o descanso na Bíblia? Não é para você ficar de perna para o ar na frente da televisão, zapeando, né? É aquele famoso dia do morgado, né? Não levanta para nada, né? Só levanta para ir no banheiro. A comidinha lá, fica lá vendo futebol, daqui a pouco troca para o filme. Não é isso não, isso não é descanso. Descanso na Bíblia está relacionado com o momento de contemplação das coisas criadas. Isso tem a ver com culto, com adoração a Deus. Você descansa não é para não fazer nada. Você descansa para adorar o Senhor e refletir nas suas grandes obras. Então, o ápice da criação não é o homem trabalhador, é o homem adorador. Qual a conclusão disso? Todo ser humano é um adorador por natureza. Ou ele adora ao Deus verdadeiro, ou ele adora qualquer outra coisa. Até o ateu é um adorador. Ele adora a sua razão. Né? E se nós não adorarmos o Deus verdadeiro, nós vamos colocar outra coisa no lugar dele. Nosso trabalho, nosso dinheiro, nosso bem-estar, qualquer outra coisa. Foi Calvino que disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Você tira um, já tem outro prontinho para entrar. E às vezes tem vários ali brigando pelo lugar na prateleira. O descanso, o Shabá, nos mostra que nós somos seres, em primeiro lugar, adoradores. E que nós temos que parar o que estamos fazendo para contemplar o que Deus fez por nós e adorá-lo por isso. Essa é a importância do descanso na teologia bíblica e na cosmovisão cristã. Segundo pilar, a queda. E aqui eu tenho que falar dessa expressão chamada depravação total, expressão tipicamente também da teologia reformada. O que eu quero dizer com depravação total?
né? Aliás, vou primeiro mencionar o que não quer dizer isso. Depravação total não quer dizer que nós somos tão maus quanto poderíamos ser. Por incrível que pareça, o homem ainda pode ser pior. Por incrível que pareça, não há nada ruim que não possa piorar. Lembra Romanos 1? Que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável? A ideia ali é de alguém segurando uma corda, digamos com um barco, né, numa tempestade, e a gente vai soltando a corda para o barco ir. Então Deus larga a corda para o homem continuar pecando cada vez mais. Vocês querem pecado? Tá bom, vou soltar a corda para vocês pecarem cada vez mais. Vocês querem pecado? Vocês não querem saber de mim? Tá bom, vou dar toda a liberdade para vocês pecarem. Por isso que Paulo diz, né, o homem é indesculpável. Mas pensa comigo uma coisa, se Deus ele solta a corda, de alguma forma, é sinal que parte da corda ainda está presa, né? Ou seja, Deus de alguma forma ainda retém o potencial de maldade causado pela queda no homem. Depravação total não diz tanto respeito à profundidade do pecado, mas sim à sua extensão. O que quer dizer essa expressão é o seguinte: todas as áreas da nossa vida foram atingidas pelo pecado. A Bíblia não diz quanto. Ah, pastor, numa escala de 0 a 100, quanto ainda sobrou? Eu falei, não sei. Não sei. Eu sei que o que sobrou ainda exige de Deus um freio para não ser tão mal quanto a gente pensa que possa ser. Isso é terrível, né? Quer dizer, a gente já vê tanta atrocidade no mundo, mas ainda não é o máximo que o homem pode chegar na sua maldade, porque Deus assim retém. O que a depravação total quer dizer, e aqui eu acho que o termo preferível é depravação radical, que quer dizer que todas as áreas da vida foram afetadas pelo pecado. As suas emoções foram afetadas pelo pecado. Por isso que a experiência não é um guia fiel da verdade. Mas a sua razão também foi afetada pelo pecado. O seu corpo foi afetado pelo pecado. As estruturas que Deus criou foram afetadas pelo pecado. A educação, afetada pelo pecado. A arte, afetada pelo pecado. A política, nem se fala. Não é? Então, esse é o ponto. A estrutura em si é boa. O pecado, ele não destrói a estrutura, ele a corrompe. Quer ver um negócio interessante? Nós todos sabemos aqui dessa propaganda maciça e dessa luta do movimento homossexual para liberar o quê? Casamento. Mas para pensar numa coisa. Eles ainda querem casar. Quando dois homossexuais pleiteiam isso, eles ainda querem formar o quê? Uma família. A estrutura está lá. Mas o que acontece com essa estrutura? Corrompida, porque o funcionamento correto dela é o quê? É heterossexual. Quando você corrompe a estrutura, olha lá o que acontece. Mas ainda é uma família, ainda querem formar família. Compreende o que eu estou colocando aqui? Não estou defendendo isso não, pelo amor de Deus. Tá? Não estou defendendo. Eu estou analisando o fenômeno, teologicamente. Eles ainda querem formar família. Só que formar de uma maneira em que a estrutura acaba sendo corrompida pelo pecado. Né? Deixa eu pular aqui algumas coisas aqui, porque senão não vai dar tempo. Então, todas as estruturas criadas por Deus são boas em si, na sua origem, mas todas elas foram afetadas, então, pelo pecado. Agora, uma palavra interessante. O pecado, ele não tem vida em si mesmo. Ele é um parasita. O diabo não cria nada. O diabo vem para quê? 3 verbos. Matar, roubar e... Ele não vem para criar. Então, quando alguém chega para você, pastor, isso aqui é do diabo, né? Eu falei, não, ele não tem nada, ele não cria nada, ele não é dono de nada. Não existe nada dele. Não existe. Ele não cria nada. Ele apenas enfeia, distorce, corrompe aquilo que Deus criou bom. Ele é um parasita. Assim como o pecado é um parasita. Então, Deus criou sexualidade, desejo sexual? Criou. Virou para Adão,
Aliás, botou Eva na frente de Adão, e Adão ficou lá. Uau! Essa sim, Deus, agora o Senhor caprichou, hein? Puxa vida, eu que estava achando que árvore e bicho era o máximo. Pô, agora, oh meu Deus, agora sim, agora o Senhor acertou. Ainda deu ordem, falou assim, agora cresçam, multipliquem, né? Façam filhos, tenham prazer no ato sexual. Aí o que o pecado faz? Transforma a boa sexualidade que Deus criou em prostituição, em pornografia. Isso é pecado. Não quer dizer, como a época medieval pensava, né, como muitos pais da igreja pensavam, que o ato sexual, até mesmo no casamento, era pecaminoso. Muitos pais da igreja, teólogos que a gente cita e que admira, chegaram a dizer isso. Não, marido e mulher, tudo bem, casou já era, né? O bom é que cada um fosse para o mosteiro, mas casou, tudo bem, vamos lá. Isso, negócio de fazer sexo, ainda que no casamento, não, isso é pecaminoso, isso é mundano. Não, errado. Não pode dualizar isso. Então o pecado é um parasita. Assim como é um erro essa dicotomia entre reino das trevas e reino da luz, como duas coisas de mesma força, e que estão brigando, né? Aquela coisa da batalha espiritual, como se o reino das trevas fosse algo páreo para o reino da luz. Quer ver uma coisa que você acha na internet moleza? Já viu essa figura? Gente, quem faz um negócio desse não entende o que a Bíblia... O diabo sequer se atreveria a fazer isso. Isso não existe. Isso é uma coisa completamente fora da cosmovisão cristã. Ele não se atreve a fazer isso. Isso é ridículo. O reino dele não é páreo, não é uma coisa que enfrente cara a cara o reino da luz. Ele é um parasita, ele é mentiroso, pai da mentira, ele não cria nada. Então quando você ouve aquela frase, né? O diabo é o pai do rock. Já viu isso? Acho que foi o Raul Seixas que falou essa asneira, né? Não, o diabo é pai da mentira. É a única filha que a Bíblia diz que ele tem. É mentira. Então o diabo não é pai do rock, coisa nenhuma. Deus criou música. E rock and roll não é uma música? Eu, por exemplo, curto demais, acho maravilhoso. Eu gosto de ouvir até umas coisas mais pesadinhas. Você achava que eu era comportadinho, né? Tá bom. Se eu mostrar a minha discoteca para você, minha discoteca, CDteca, sei lá, que você vai ficar meio assim, uau, que isso, pastor? Pastor, isso aqui não, hein? Bom, tem desde Johann Sebastian Bach, né, até Stripe, White Cross, Petra e outras bandas até de fora mesmo, né? Eu não vou falar aqui, senão vou escandalizar você. Mas, assim, apreciar a coisa como é feita, né? Um bom solo de guitarra, um bom solo de bateria, para onde é que você vai? Não vai ouvir uma orquestra para ouvir solo de bateria, né? Ou você vai para o rock, ou você vai para o jazz, né? Então, o diabo não é pai de nada a não ser da mentira. Ele não é pai do rock, ele não é pai de nada. Ele não é pai nem de festa, porque quem criou festa foi Deus. Deus não chegou para Israel e disse, celebrem a Páscoa, celebrem o dia de Pentecostes, celebrem a festa do não sei o quê. Ô Deus festeiro, né? Acho que Israel tinha mais feriado que o Brasil por causa de festa. Pode contar lá que você tinha feriado, né? No primeiro ao tal dia vocês vão fazer festa. Oh, Deus, que maravilha, né? Mas o diabo cria festa? Não cria festa. O diabo corrompe a festa. O diabo corrompe a diversão. O diabo enfeia as coisas. Ele é um parasita, assim como o pecado é um parasita. Agora o conceito-chave aqui para a gente compreender essas coisas. Porque a pergunta que a gente tem que fazer nisso tudo é a seguinte, vem cá, pastor, como é que eu então me relaciono com esse mundo caído? Eu sei que o mundo é caído, eu sei que o pecado corrompeu tudo. Se eu não posso me afastar de tudo, como é que eu me relaciono com ele? Porque agora vamos lá, se é um erro você se afastar, também é um grande erro você assimilar tudo, não é verdade? Não, tudo é graça comum, beleza, então vou consumir tudo, porque tudo é graça de Deus, vou consumir a porcaria toda. Não, porque existe a graça comum e existe a desgraça comum. Então se você, como eu, acha que não tem problema nenhum você ouvir música que não seja de adoração, como eu ouço, você chegar para mim e dizer que ouve Anitta ou Michel Teló, não, isso é desgraça comum.
Compreende? Isso é desgraça comum. Um crente não dá para ouvir essas coisas. Não pode um crente formar uma cosmovisão saudável sobre namoro ouvindo ai, ai, se eu te pego. Concorda comigo? Não dá, porque isso vai ficar lá. E um dia isso pode descer para cá. E aí, meu amigo, quem te pegou foi ele. Tá? Então vamos deixar as coisas bem claras aqui. O que é graça comum? Graça comum, de uma maneira muito simples, é essa ação do Espírito Santo de Deus que não renova o coração. Não estou falando de graça salvadora, daquela graça irresistível que salva o pecador, mas estou falando de uma graça que é comum, ou seja, está espalhada pelo mundo todo, que faz com que o homem, mesmo caído, mesmo na sua condição de pecado, ainda mantenha uma certa ordem, um certo senso de decência, de vergonha. Ainda faz com que homens caídos, não crentes, formem famílias, trabalhem de maneira honesta. Compreende? E você conhece vários desses que não são crentes, mas que são bons pais, são bons profissionais, estão influenciando a sociedade, quando nós é que deveríamos estar fazendo isso, não é verdade? Então, graça comum é isso. Aquela palavra de Jesus, ó, Deus derrama chuva sobre justos e injustos. Chove na lavoura do crente, mas chove também na do descrente. E tem descrentes produzindo coisas, fazendo coisas belas, bonitas, agradáveis aos ouvidos, aos olhos, por meio dessa graça que é comum ao mundo. Ouça o que diz aqui um teólogo chamado Herman Bavinck, ele é holandês também, escreveu muito nessa área. Ele diz o seguinte: dessa graça comum procede tudo o que é bom e verdadeiro, que ainda vemos no homem caído. Ou seja, ainda restou um pouquinho daquela imagem e semelhança de Deus em nós. Não somos tão maus quanto poderíamos ser. Não somos tão bons quanto deveríamos, mas não somos tão maus. Esse homem ainda produz coisas belas e boas. A luz ainda brilha nas trevas. O Espírito de Deus vive e trabalha em tudo que foi criado. Logo ainda permanecem no homem certos traços da imagem de Deus. Ainda há intelecto e razão. Todas as espécies de dons naturais ainda estão presentes nele. Tiago não diz, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Vem de Deus, do Pai das luzes. E essa dádiva é comum a vários. Não é verdade? Você vê excelentes músicos, pintores, artistas, arquitetos, advogados, que não amam o Senhor, não são crentes, mas são bons no que fazem. A beleza, a genialidade, a criatividade naquilo que fazem, descobrem, né, produzem. Isso é fruto de quê? Da graça comum. E para eles, se eles não se converterem, é exatamente isso que vai servir como juízo para eles. Olha, eu te dei dom, você está usando contra mim. Eu te dei um dom de fazer arte, você está usando isso para promover rebeldia, para promover discórdia, para promover escândalo. Isso vai pesar no dia do juízo sobre o descrente. Né? Isso vai aumentar a ira de Deus sobre ele no dia do juízo. Mas não deixa de ser uma graça comum, uma revelação comum de Deus a todos os homens. E como é que o crente, então, se relaciona com a cultura nesse mundo caído, pensando nesse conceito de graça comum? Eu acho o exemplo do apóstolo Paulo fantástico, e não precisamos abrir a Bíblia, acho que vocês têm esses textos de cabeça. Na carta de Paulo a Tito, não sei quantos vão lembrar disso, no capítulo 1, ele cita um poeta cretense, né? Como ele diz, como diz um dos seus profetas, ele até chama o homem de profeta, né? Como diz um dos seus profetas, ó cretenses, glutões, preguiçosos, e Paulo diz, ó, isso que ele falou é verdade. Para pensar nisso. Estão lembrados dessa passagem? Né? Lembra, carta a Tito? O que Paulo está dizendo aí? Paulo pega uma fala de um pagão, né? No caso aí é um poeta chamado Epimênides. Paulo pega o que esse homem falou, um pagão, não crente, coloca isso numa carta inspirada por Deus e diz que aquilo que ele falou é verdade. O que Paulo está querendo dizer para a gente? A verdade é a verdade de Deus, ainda que na boca do ímpio. Essa verdade foi dada ao Epimênides pela graça comum de Deus. O que ele falou é verdadeiro. Então Paulo reconhece naquele poeta, chama até de profeta, né? Paulo reconhece naquele poeta a voz de Deus. A graça comum de Deus, falando por meio de um pagão.
Isso está registrado na Bíblia, isso ficou na Bíblia, creio, para nos alertar disso. Tem muita gente aí fora, poetas, músicos, que falam a verdade e não são crentes. Não são crentes. Eu fiz uma brincadeira com a minha turma de EBD recentemente, falando sobre esse tema de graça comum. Eu botei para eles assim, vários grupos de trechos de música e pedi para eles dizerem o seguinte: olha, qual dessas três alternativas mais se aproxima de uma verdade bíblica? Eu não trouxe elas aqui, mas eu lembro algumas de cabeça. Então, para o primeiro grupo foi assim: letra A, restitui, eu quero de volta o que é meu. Letra B, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Letra C, ai, ai, se eu te pego. Qual dessas três mais se aproxima de um princípio bíblico? Para mim é a letra B, uma letra de Beto Guedes, que até onde eu sei não é cristão. Mas o que ele diz? Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Isso não é lei da semeadura? Se você semeia para o Espírito, você não colhe? Semear perdão não é uma coisa boa? Agora, restitui, eu quero de volta o que é meu, pode ter o selo gospel, mas não é verdade de Deus. Não é. Sabe por quê? Porque a única coisa que é sua, originalmente, é o pecado. E se você já foi justificado por Cristo, você quer que Ele restitua o pecado a você? Eu estou fora, eu não quero. Restitui, eu quero de volta o que é meu? Não quero o pecado de volta na minha vida. Já sou perdoado, justificado diante de Deus. Não quero. Essa não é uma verdade de Deus. Não é. Se você canta isso na sua igreja, já viu, né? E eu fiz essa brincadeira com outros trechos de música, né? Músicas gospel, uma música popular, né? E uma desgraça comum, dessas porcarias. Aí ficou bem divertido, ficou bem legal, né? Bom, então Paulo, ele reconhece a graça comum no poeta pagão. Mas um outro episódio também de Paulo, né? E a gente tem que lembrar que Paulo era um homem estudioso, Paulo conhecia a cultura da sua época. Ele está ali em Atenas, capítulo 17 de Atos, lembra disso? Ele olha a cidade de Atenas, o que ele deve ter visto ali? Templos, estátuas. Aí o que ele disse? Olha só que beleza essa escultura, né? Que graça este escultor. Não, a Bíblia diz que ele se revoltou internamente com a idolatria de Atenas. Aquilo para Paulo podia, né, revelar algo da habilidade do escultor, muitas estátuas, muitos templos, mas Paulo identificou naquela cultura uma corrupção terrível. Aquilo servia de idolatria. Olha o alerta para nós agora, né, usando esse exemplo de Paulo. Reconhecendo graça comum na cultura pagã, mas também denunciando a idolatria pagã. E eu creio que quem melhor resumiu isso foi o reverendo Augusto Nicodemos, quando disse o seguinte: não existe cultura neutra, isenta, pura e inocente. Ela reflete a situação moral e espiritual das pessoas que a compõem, ou seja, uma mistura de coisas boas, decorrentes da imagem de Deus e da graça comum, e coisas pecaminosas resultantes da depravação total. Toda cultura tem isso. O que a nossa cosmovisão vai nos fazer ver? O que é o quê? O que é graça comum e o que é fruto do pecado, da corrupção da boa criação de Deus. Estamos chegando no final. Redenção, vamos lá. Olha só que interessante isso aqui. Toda cosmovisão tem uma história de redenção, embora não a chame por esse nome. Toda cosmovisão, seja ela a cristã, que é o que nós estamos falando, ou não, todas elas têm uma solução para o problema do mal. Todas elas têm uma explicação para como as coisas surgiram. Ah, foi o acaso. Ah, foram os elfos que criaram isso daqui. Sei lá, pode ter qualquer coisa, né? Todo mundo tem uma explicação porque as coisas vieram a existir. Todo mundo tem uma explicação para as coisas ruins que acontecem no mundo. E todo mundo tem uma explicação sobre como essas coisas podem melhorar. Quer ver uma cosmovisão que não é cristã, mas que está muito presente? Quando a pessoa chega para você e diz: olha, esse país está terrível, né? Você, é verdade. Muita corrupção, egoísmo, né? Esse povo só quer saber de televisão. Você, é verdade, pô, o cara tá bom, né?
o que resolve isso, sabe o que é? Educação. Educação resolve. Não estou falando contra a educação, não, muito pelo contrário. Como bom reformado, eu sei que Lutero lutou por escolas. Melanchthon, que foi o teólogo da Reforma, ele foi o pioneiro da educação pública na Alemanha. O que eu estou dizendo é o seguinte: não é a educação que transforma o coração do homem. A proposta de redenção por meio da educação, ela não é bíblica. A Bíblia defende um único meio de redenção: a fé em Cristo. Ponto. Então, educação, cuidado da natureza, amizade, não é o que essas figurinhas representam aqui. Tudo isso é muito bom. Você pode agir no mundo defendendo a natureza porque você sabe que Deus criou aquilo. Você pode agir no mundo promovendo amizade, solidariedade, porque você sabe que isso é bom. Mas você não pode dizer que isso é o que redime o homem, que salva o homem, que vai botar a coisa no trilho. Não é. Um cristão sabe que só existe uma solução para isso: crer em Jesus Cristo. Arrependa-se e creia. Não foi isso que Jesus pregou? Jesus não saiu, chegou, o reino de Deus está próximo, estude, viu? Não, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia. Né? Foi isso que ele falou. Então, se ele falou, está falado, né? Não vamos acrescentar mais nada a isso. Tá? Então, todo mundo tem uma ideia de redenção, mas é aqui que a cosmovisão cristã mais se distancia das outras. Sabe por quê? Porque a nossa proposta de redenção só pode ser compreendida por meio de uma revelação especial. O que Jesus disse para Pedro quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? E Jesus disse: você estudou, né, Pedro? Você teve uma boa educação. Não. Jesus disse: Pedro, você é bem-aventurado, mas você sabe de uma coisa, não foi carne e sangue que te revelou isso, não. Isso é obra do meu Pai. Isso é obra de uma revelação especial da parte de Deus. Então, gente, compreender a cosmovisão cristã no que diz respeito à redenção só é possível por meio de uma revelação especial. Só é possível por meio de uma ação soberana e graciosa do Espírito Santo. Não tem outra maneira. E aí, meu amigo, essa tarefa não é sua, essa tarefa é de Deus. Você tem que saber expor isso, expor o Evangelho. E aqui o Evangelho é o centro da questão. Você tem que saber expor o Evangelho. Mas a mudança de coração é uma obra que pertence somente a Deus. O que eu queria também enfatizar na redenção é o seu caráter cósmico. O que eu quero dizer com isso? Gente, o pecado corrompeu tudo. Não foi só o homem que caiu. O que Deus disse para Adão? Olha, maldita é a terra por tua causa. Então toda a natureza, Paulo diz em Romanos 8, né, ela geme e suporta esse cativeiro e anseia pela revelação dos filhos de Deus, anseia pela consumação. Não é verdade? Não é isso que diz lá? Então o mundo todo caiu, não foi só apenas o ser humano. Tudo que existe na criação experimenta o efeito do pecado. Então a queda também tem um efeito cósmico. E a redenção também será. Eu vou falar uma coisa aqui, não se assusta não, tá? Não me taca pedra, não me bota na fogueira, não me chame de herege, pelo menos deixa eu explicar, tá? Cristo não morreu na cruz apenas por mim e por você. Cristo morreu na cruz para redimir toda a criação. Abra lá em Colossenses, você vê se o que eu estou dizendo não está lá. Colossenses 1, 19 e 20. Colossenses 1, 19 e 20, só que eu estou na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quem é que Cristo reconcilia por meio do sangue da cruz? Todas as coisas.
quer sobre a terra, quer no céu. Então, toda a criação é alvo da redenção em Jesus Cristo. Ele é Senhor, não apenas seu e meu. A gente tem que acabar com essa visão também individualista, né? Da minha bênção, do meu Jesusinho, do meu não sei o quê, do meu... Não. Ele é Senhor de toda a criação. Ele verteu sangue na cruz para redimir tudo o que há. Tudo. Mas de uma maneira especial, ele morreu na cruz para redimir aqueles que são dele. Um povo. Aí sim. Assim como o homem foi o ápice da criação de Deus, ele também será o ápice da redenção. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? Essa característica da igreja individualista, até narcisista e egoísta. Não, Jesus morreu por mim, ele me salvou. Como se a gente pudesse andar sozinho nesse mundo, não é verdade? Não. Deus te salvou e te tirou do mundo com um propósito em particular: te unir a um povo. Porque o alvo de Deus sempre foi a formação de um povo, e não a salvação de indivíduos egocêntricos, que uma vez salvos vão viver a sua vidinha independente do povo. Essa é a tragédia desse movimento bastante atual, chamado desigrejados, né? Gente que não, eu amo Jesus, mas negócio de igreja não é comigo. Você não pode amar o noivo e rejeitar a noiva. Não pode. Você não pode se dizer salvo e redimido por Cristo e se distanciar da vida da igreja. Porque Deus redimiu indivíduos para uni-los num povo, num corpo. Essa é a tragédia do movimento como esse. É a tragédia dessa mentalidade consumista de igreja. Se o pastor me apertar muito aqui, eu vou para a igreja do lado, viu? Então, por favor, não fala que eu estou pecando, vem com esse papo não. Se apertar o parafuso aqui, eu vou para a igreja da frente. Vai. Vai. Eu e o pastor John lá na catedral, a gente já combinou. A gente não vai deixar passar algumas coisas. Fala, vem cá, vamos lá, vamos conversar, vamos apertar o parafuso. Por quê? Se for o povo de Deus, se for ovelha, vai ouvir a voz do pastor, não é isso que Jesus diz? Se não for ovelha, vai para outra igreja em que ninguém incomode ele, em que ele possa entrar e sair sem ser confrontado, sem ser incomodado, sem ninguém perturbar a vida dele, sem ninguém denunciar o pecado dele. Deus não nos redimiu para isso. Cristo nos redimiu para fazer parte de um corpo. Agora uma pergunta: nós podemos redimir a nossa cultura? Resposta: não. Nunca. Nós não somos parceiros de Deus na redenção da cultura, mas nós podemos agir na cultura de um modo reformador, até onde a gente possa ir. A responsabilidade de transformar esse mundo, de colocar a estrutura de volta àquilo que Deus planejou, não é uma iniciativa nossa. E aí, por que eu estou falando isso? Há todo um movimento hoje, né, seja da missão integral, seja da igreja emergente, que começa com um pressuposto muito bom. A pessoa vai dizer, mas essa igreja não pode ser só aquelas 4 paredes, né, adorando, a gente tem que ir para o mundo, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que fazer, tem que ser sal da terra, luz do mundo. Fala, amém, meu irmão, mas o que significa isso? Significa que você vai trazer o reino a este mundo? Não. Você sabia que a Bíblia nunca diz que a gente tem que trazer o reino? Nunca. Eu já estou entrando até em consumação, né? Deixa eu aproveitar então um gancho. Nós não podemos redimir o mundo, mas podemos agir no mundo de acordo com a redenção recebida de Cristo. Primeiro, fazendo parte da igreja. E segundo, naquelas esferas que a gente falou, trabalho, família. Como é que é agir de acordo com a redenção recebida em Cristo na família? É viver em família conforme a estrutura criada por Deus. Fidelidade, relacionamento heterossexual, independência da família de origem. Você está agindo de modo redentor na sua família. Você não vai redimir todas as famílias da terra, ou do seu bairro, ou do seu prédio. Não vai. Quem faz isso é Cristo.
não você. O que nós fazemos aqui hoje é proclamar a redenção. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. A primeira coisa que a gente tem que fazer é anunciar que existe um Redentor e que já fez por nós, já praticou o ato de redenção, que nós recebemos por meio da fé. É isso que a gente tem que fazer. Nós não temos o poder de redimir cultura. Nós podemos agir de modo a tentar, embutir nas coisas um conceito cristão. Mas a gente não pode redimir a cultura. Isso me leva, eu estou andando um pouquinho rápido por causa do tempo, mas isso me leva para a consumação. E deixa eu ler aqui um trecho importante de um artigo. Vem para cá, minha filha. Isso, vamos lá. Olha só, presta atenção nisso aqui. A consumação é o completar da redenção. Consumação, a gente está se referindo à volta de Cristo, novos céus e nova terra, quando a estrutura vai voltar a ser o que era. E melhor, a gente não vai mais para um jardim, a gente vai para uma cidade. A Bíblia começa num jardim e termina numa cidade. Então Deus não só vai montar a estrutura de novo, mas vai fazer um upgrade na estrutura. Mas olha só, a consumação é o completar da redenção. Agora olha só, mas não para esta vida e não operada pela igreja. Nós não vamos mudar o mundo. Não vamos. Mas pastor, a Bíblia não diz que a gente tem que ser sal da terra, luz do mundo. Eu vou explicar já o que isso significa. Então, essa mudança não é para essa vida e nem operada pela igreja. Se por um lado nós devemos ser sal da terra, no sentido de contribuir para o retardamento da putrefação da nossa sociedade, pausa. Lembra do sal no mundo antigo? Até hoje, o que é a carne seca? A charque, aquela seção de salgados no supermercado. O que é aquilo? É o sal retardando o apodrecimento da carne, não é verdade? Era assim que os antigos faziam, porque não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha nada disso. O sal nunca pode transformar uma carne podre em carne boa. Isso é um ato sobrenatural. Mas o sal pode retardar a putrefação da carne. Qual é a figura aqui? Jesus usou isso de uma maneira tremenda, Qual é a ideia aqui? O nosso agir no mundo, de acordo com a redenção de Cristo, pode retardar ou amenizar o efeito do pecado, o efeito da putrefação desse mundo. Isso é ser sal. Então vamos lá, o sal então evita a putrefação da sociedade. Por outro lado, olha o outro lado da moeda agora, a parábola do joio, conhecem? Ok? Parábola do joio e do trigo, é uma demonstração de que a construção de uma sociedade com a consequente retirada do mal do mundo será uma realização de Deus por intermédio dos seus anjos. Lembra da parábola do joio e do trigo? Quem é que vai separar o joio do trigo? Não são os ceifeiros? Quem Jesus disse que eram os ceifeiros? Não eram os anjos? Quem é que nós somos naquela parábola? A planta. Nós somos uma planta. Nós somos trigo. A gente não faz nada. Quem faz é Deus, por meio dos anjos. Então esse é o alerta. A retirada completa do mal do mundo não é para essa vida, é só na consumação. E não é operada pela igreja, é operada por Deus, por meio dos anjos. E não ocorrerá nessa vida. Aqui é um lembrete contra toda essa propaganda chamada de transformacionista, que chega para você com um discurso muito bonito, ainda mais para jovens. Jovem, você é cristão, você tem que ser sal da terra. Nós somos chamados para trazer o reino de Deus a esse mundo. E você, puxa, legal. Não, a Bíblia nunca usa essa palavra, trazer o reino. A Bíblia manda a gente pregar o reino. A Bíblia diz que a gente tem que entrar no reino. A Bíblia diz que a gente tem que anunciar o reino. Mas trazer o reino, isso é uma ação de Deus e só vai acontecer na consumação. Qual é o problema com esse tipo de visão? Muito bem intencionada, muito legal, muito bacana, mas muito errada. Qual o problema dessa visão? É o não entendimento disso que está aí, já e ainda não.
Porque ao mesmo tempo em que a gente diz que o reino chegou, porque Jesus disse que chegou e chegou mesmo, a gente ainda ora, venha o teu reino. O reino de Deus já veio, porque Cristo veio, mas o reino de Deus ainda não está consumado, porque Cristo ainda voltará. E o reino pleno de Deus, ou seja, a ausência de mal nesse mundo, a ausência de pecado, não vai acontecer nessa vida, e não vai acontecer por meio da igreja. Isso só vai acontecer quando vierem novos céus e nova terra. Quem é que traz isso? É Deus, não nós. Então você pode ouvir até muitos discursos, né, de gente inflamada, muito bem intencionada, lá no YouTube. Irmãos, nós temos que trazer os novos céus e a nova terra para o nosso ambiente de trabalho. Você tem que ser luz desse mundo. Começou bem, mas a percepção é muito equivocada. O ainda não é ainda não. O que é já, então a gente pode fazer. Mas o que é ainda não cabe a nós fazer. Então esse é o grande problema dessa visão chamada de transformadora, transformacionista. E veja como é que isso também é um erro de algumas igrejas neopentecostais. Quando afirma que você não tem que sofrer, que se você está doente, você não crê em Deus, né? Você não tem fé. O que eles estão querendo dizer? Eles querem as bênçãos do ainda não no já. Não pode. Enquanto a gente vive aqui, ainda vai ter doença, sofrimento, pecado, tribulação e todas essas coisas. No ainda não, ou seja, no porvir, na consumação, aí que tudo isso vai acabar. Então, pregar uma coisa dessa, pregar a ausência de sofrimento, a ausência de dor, a ausência de doença hoje, é confundir a estrutura escatológica do Novo Testamento. É não reconhecer que o reino já chegou, mas ainda não está consumado. Ainda virá na sua forma plena. Né? Aqui, né, as imagens mostram a parábola do joio, né, e tem um triguinho, e o que significa ser sal da terra, então. E o que isso aí nos mostra? A boa compreensão, a boa cosmovisão do já e do ainda não, nos leva a um viver neste mundo de maneira realista. Nem muito pessimista, né? Já viu aquele camarada que se acha muito espiritual e que só pensa no porvir, né? Não, irmão, esta terra, este mundo, né? Eu quero o céu. Só pensa nisso. E tem o outro lado, né? Tem o cara que só pensa no já. Vamos fazer, vamos mudar, vamos... Nem uma coisa, nem outra. Nem uma coisa, nem outra. Então essa reação da igreja, né, de missão integral, de igreja emergente, é uma reação até legítima contra aqueles que só ficam, né, pensando na igreja, não no céu, esquecem do mundo, esquecem que tem pobre no mundo, esquecem que tem gente sofrendo no mundo. Aí só que na hora de reagir, ela vai de um extremo a outro, né? Quer mudar o mundo, quer trazer o reino ao mundo. Não vai fazer isso, não pode fazer isso. Isso é uma tarefa de Deus. E só na consumação. Como é que a gente equilibra isso? Com a boa visão da Bíblia. Já e ainda não. O reino já chegou, então nós já desfrutamos de parte dessas bênçãos do porvir, nós já desfrutamos da presença do Espírito de Deus em nós, na igreja, nós já podemos ver a ação de Deus nesse mundo, fazendo milagres, curando gente, salvando gente, e foi isso que Jesus fez, né? Quando Jesus curava, quando Jesus operava milagres, ele estava dando um flash, um vislumbre do ainda não. Não quer dizer que todo mundo foi curado. Não foi. Né? Jesus não fez milagre todo dia, toda hora, até o fim da sua vida. Não. Ele queria dar um vislumbre, mostrar, olha, o reino de Deus já chegou, mas vocês ainda vão, né, passar ainda por esse mundo até a consumação dos séculos. E isso nos faz viver neste mundo de maneira responsável. Olha só, cuidando daquilo que podemos cuidar e que Deus nos colocou para cuidar, mas tendo uma visão realista. Nem otimista demais, achando que o reino de Deus virá, que a gente vai ver novos céus e nova terra agora nessa vida, mas nem uma visão pessimista demais. Uma visão equilibrada da realidade. Né? Uma visão de que nós, como igreja, somos sal nesse sentido, de que nós retardamos a podridão dessa sociedade.
mas que a gente não pode mudar a carne podre em carne boa. Quem faz isso é Deus, somente Ele, e vai fazê-lo de maneira completa na consumação dos séculos. Meu tempo acabou, eu acho que já há muito tempo, inclusive, mas eu passei assim rapidinho aqui no final, né? Irmãos, o resumo de tudo isso vai dar trabalho, né? Isso vai exigir de você e de mim um exame crítico de tudo que está na tua frente. Tudo que está na sua frente. Cada palavra, cada comportamento, cada música que você ouve, cada obra de arte que você vê, cada lugar que você vai, isso vai exigir de você uma mente crítica. Em que sentido? Ouvir, reter, entender, mas filtrar. Filtrar. E a minha oração é que Deus possa nos preparar para isso. Preparar uma geração de gente que pensa, de gente que age nesse mundo de modo responsável, de acordo com uma visão bíblica, equilibrada, sabendo o que pode fazer, o que está a seu alcance fazer, mas o que não é da sua alçada fazer. Né? E principalmente, acima de tudo, crendo que Deus é por nós nessa tarefa. Crendo que o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. Não foi essa a promessa de Jesus? Não deixarei vocês órfãos. O Espírito Santo vai cuidar de vocês, vai guiar vocês, vai desembaçar as nossas lentes, vai renovar as nossas mentes, vai nos dar capacidade de enfrentar as outras cosmovisões que se opõem à nossa, discernir aquilo que podemos assimilar da cultura e aquilo que devemos rejeitar com todas as forças. Isso é um trabalho sobrenatural da parte de Deus. Mas você jovem, você atuante na igreja, não descarte, não pense menos da sua vocação, do seu trabalho, da sua família. Não abandone essas coisas achando que servir a Deus é só o que você faz na igreja. Por favor, vamos voltar às nossas raízes reformadas, né? Aquela fala de Lutero para o sapateiro, conhece essa história? O sapateiro chegou para o Lutero: Lutero, como é que eu faço agora para servir a Deus? Me converti, né? Aí Lutero chega para ele e diz: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Acabou. Ou seja, continue agindo na vocação que Deus te deu. Ele abençoa isso. Você não precisa ir para o mosteiro, você não precisa virar monge, você não precisa ser um pregador, um pastor, um missionário. Deus não te deu isso para fazer? Faça-o desse jeito, conforme essa estrutura, essa visão da bênção de Deus sobre essa esfera secular. Amém?